Olá, meu nome é Altador. Eu sou apenas um cara nesse meu quarto aqui, gravando meu primeiro vídeo pra esse negócio aqui chamado de YouTube. Não tenho nenhuma pretensão em fazer um canal do YouTube, minha intenção aqui é mais falar de umas coisas qualquer que, tipo, porque aqui eu tenho a liberdade de falar do que eu quiser. Inclusive, por isso que o nome disso aqui é Livre Explanação, em que eu basicamente vou falar de coisas de maneira livre, sem nenhum limite. E eu vou usar isso aqui justamente porque tem muitos assuntos que eu quero falar e que não tem ninguém para falar sobre. Então hoje eu vou falar sobre um livro que eu acabei de ler por causa da série que tá vindo aí, a série da Roda do Tempo. Eu li o primeiro livro, o Olho do Mundo, da série A Roda do Tempo, do Robert Jordan. E é isso. Para começar, o Olho do Mundo ele é um livro que é bem calcado naquela alta fantasia, bem na onda do Tolkien, em que o autor ele cria mundo, um mundo paralelo em que ele vai construindo e vai desenvolvendo ao longo da história. Em que a gente vai acompanhar esses fazendeiros numa parada bem jornada do herói, assim. Que eles encontram um mago poderoso, que no caso, nesse caso, é muito interessante porque é uma maga, é a Moraine, faz um papel bem Gandalf. É, vou começar falando assim de umas coisas que eu me incomodei, e uma delas é essa. É muito na onda do Senhor dos Anéis. É absurdamente na onda do Senhor dos Anéis. De modo que incomoda pra caramba em alguns momentos. Porque ele não. Tem momentos que ele demora pra criar sua identidade própria. E é muito louco como. Isso dizem nos próximos livros que isso vai mudando aos pouquinhos. Mas tem coisas que são, assim, absurdas de parecida. Mas no geral, ao longo do tempo acaba tendo umas diferenças muito bem-vindas. E vamos lembrar que era numa época que esse gênero não era tão explorado como é hoje. Isso é da década de 90, a série de livros, e com o tempo eles foram se popularizando e agora vai ter essa série. E eu gosto muito de fantasia, é um livro de fantasia, muita fantasia, alta fantasia, que é um outro mundo. Inclusive, já passando por uma coisa positiva, o mundo que o Robert Jordan cria é muito único. Inclusive, isso é uma das coisas que eu simplesmente mais gostei de todas, foi o mundo que ele criou. Porque ele utiliza muito mais metáforas relacionadas ao tempo, não à toa o nome é a Roda do Tempo, e a gente tem o tempo inteiro a impressão de que a gente está numa espécie de relógio, como se fosse num relógio pro apocalipse, um tic-tac, tic-tac, para chegar numa espécie de fim dos tempos, assim, ó. Isso inclusive combina com a perspectiva de que é uma fantasia épica, uma fantasia bem no estilo de Senhor dos Anéis, porque a gente tá falando de coisas como o fim do mundo, assim. Então, nesse sentido é muito legal. Porém, é diferente também, porque isso é feito como se essa roda do tempo, que é uma coisa que os personagens falam muito ao longo do livro, ela fosse como se tivessem acontecido diversos trilhões de apocalipses, né? E uma das coisas que eu acho mais bonitas do livro, na verdade, é essa, porque a gente tem a humanidade ali que está no centro, com essa criação dessa religiosidade vinculada a essa roda do tempo, mas é quase como se um dia o mundo que o Robert Jordan está trabalhando nesse livro tivesse sido o nosso mundo. E que esse mundo teve um apocalipse. E o que dá impressão no livro é que já aconteceram diversos e diversos e diversos de apocalipses, que inclusive lembra aquela parada bem cíclica das mitologias antigas, do Edda, do Ragnarok, e outras das mitologias celtas, assim. Então, isso é muito bonito, assim, e o mais interessante de tudo é porque o Senhor dos Anéis, ele é muito, o Senhor dos Anéis do Tolkien é muito calcado, às vezes, numa versão, assim, cultural, assim, de determinados povos, tipo, e isso inclusive é muito feito na fantasia hoje. Tipo, esse aqui é equivalente à Inglaterra, isso aqui é equivalente à França, mas não é tipo outro lugar.
A Roda do Tempo não faz exatamente isso. Eles meio que. Eles não, o Robert Jordan. É um cara só. É, é quase como se tivessem muitos lugares que têm culturas familiares, mas nunca são, de fato. É quase como se durante trilhões e trilhões e trilhões de fins de mundo sobrassem miragens do nosso passado, miragens da nossa cultura. Assim, então é muito bonito, tem símbolos que lembram o Yin Yang, então tem muitas vinculações religiosas assim, com em relações com as religiosidades que existem de fato no nosso mundo. Eu acho isso uma das coisas mais bonitas de todas. Agora, mas eu tô falando aqui besterol pra caralho. Eu nem comecei a falar direito da história. É que é muito difícil falar da história desse livro. É que tem esse fazendeiro, que é o Range, que ele diz que a vila dele sofreu um ataque e ele e os outros dois amigos dele, teoricamente, são três pessoas que são muito importantes, tanto para um senhor obscuro, quanto para essa feiticeira, essa maga, no estilo Gandalf, que é chamada de Moraine, que eles chamam de Aes Sedai. E, a, e agora eu vou. Com esse contexto, com esse contexto, eu posso falar um pouquinho mais dos personagens, que é uma das coisas que eu achei também excelente do livro. É, o, o Robert Jordan, ele vai desenvolvendo aos pouquinhos os personagens. É, eles começam assim, tipo, foda-se, assim, esses são os caras. Mas conforme ele vai construindo, colocando os detalhes da personalidade de cada um devagarzinho, em cada diálogo, em cada cena. Então, vai ter um momento que você se percebe que você se apaixonou por esses personagens. E você nem viu isso acontecendo. Isso acontece principalmente com os fazendeiros. Quando eu falei que são três meninos fazendeiros, é verdade, mas também tem as outras duas personagens que. Meninas que acompanham ele, que é a Egwene e a Ninaeve. Mas fora isso, o Perrin, o Range e o Matt. Esses cinco personagens, eles crescem muito ao longo da história, principalmente no quanto você vai se apaixonar por eles. Eu tô falando só do primeiro livro, porque eu não li os outros. Isso acontece no primeiro livro. E também tem essa coisa muito quest de aventura, porque você começa literalmente a história acompanhando fazendeiros. Então, lembra até aquelas coisas do videogame, tipo, você começa do nada e vai acompanhando eles até. Não sei. Dizem que eles vão ficar mega poderosos. Eu tô bem animado pra ver isso. Até porque, por exemplo, isso dizem que é uma diferença do Senhor dos Anéis, porque Senhor dos Anéis, o Frodo e os personagens, os hobbits, eles vão evoluir com a história, mas eles nunca vão virar um Aragorn, um Legolas, um Gimli. Parece que em Roda do Tempo eles viram. De novo, só li o primeiro livro. Eles ainda não chegam nem perto dos adultos ali, que são três e depois entra mais um. Os adultos, entre aspas, né? Porque não é como se os outros personagens, como se os fazendeiros fossem crianças. E a Moraine. A Moraine é muito legal porque quando a gente tá lendo esse tipo de livro, a gente espera que o mentor seja um homem. Só que não, é tipo essa mulher que ela é tipo muito bonita e tal. E ela é muito badass também. Então a gente fica falando, caralho, que foda, isso é muito maneiro. E ela tem essa espécie de guardião que. Ele tem muitas funções que, tipo assim, ele ainda é bem misterioso no primeiro livro, que é o Lan. Mas ele começa a cativar, principalmente ele pro final. Você vai ver, porque ele tem um coração, você vai descobrindo coisa mais sobre ele. Ele é basicamente um Aragorn, só que é diferente, mas é bem parecido com o Aragorn, isso inclusive me incomodou. Também no final, um pouquinho, tem uma parte que me incomodou bastante no sentido dele ser parecido com o Aragorn. E tem o Tom, que é um dos meus personagens que eu mais gostei desse livro, porque ele é um menestrel, ele toca uma harpazinha e faz malabarismo e tal. E você vai descobrindo, ele é bastante. Ele é pouco desenvolvido, essa é a questão, mas ele é muito bem desenvolvido no pouco que ele é. Não vou dar muito sobre a trajetória dele, mas a gente vai vendo é, ele se tornando esse amigo, principalmente do Randy e do Matt, aos pouquinhos, e depois é muito bonito porque é, como ele continua na história, como que ele acaba influenciando nesses outros personagens e tal. E fora isso, mais pro final do livro entra o Loyal,
que eu não vou falar muita coisa. O objetivo aqui é tentar falar sem dizer muito spoiler, mas talvez no futuro eu vá falar com mais spoiler. É, talvez eu vou fazer o seguinte, vou terminar, fazer uma primeira explanação sem spoiler aqui, e depois eu vou falar spoiler a rodo, e eu boto pá, meio assim. Tá legal. E tem mais uma coisa que, além dessa questão de desenvolvimento dos personagens, como que a gente vai aprendendo, uma coisa que eu chamo meio de efeito episódico, assim, porque é uma saga única, uma história única, com início, meio e fim, mas tem encontros, porque tem partes da jornada. Isso lembra muito uma coisa que cada parte a gente vai entendendo um pouco mais daquelas pessoas, a gente vai entendendo um pouco mais de como que elas se relacionam, quais são. Vai ter momentos em que elas possam ser engraçadas, momentos em que elas podem ser irritadiças, sensíveis, que elas podem ser sérias. E isso é muito importante para personagens. É engraçado como todos eles acabam se tornando humanos. É muito ruim quando tem essa coisa de resumir personagem que é humano ao personagem que é anti-herói, que tipo faz um monte de merda, então ele é humano. Só que tipo, eu entendo essa coisa meio, olha só como eu sou adultão, eu não gosto de coisa tipo a magia. Mas ser humano é muito mais do que você fazer merda, sabe? Ser humano também é você segurar. Tem uma cena em que o Rain segura a mão da Egwene, que é. Eles têm uma relação ali meio confusa, pra confortar ela. E o que, que significa você segurar a mão pra confortar alguém? Isso não ajuda em porra nenhuma. Isso não vai te salvar de nenhum monstro, de nenhum tenebroso, de nenhum desvanecido do caralho. Mas ela se sente segura. Isso é tão humano, isso é muito humano. É, e, e acho que isso é um pouco da beleza do livro, assim, tá muito nesses tipos de relações. E depois a gente vai entendendo uma coisa meio alegórica ali no meio, porque o Robert Jordan participou da Guerra do Vietnã e tem momentos que são muito assustadores, assim, momentos da destruição, da devastação da guerra, que é muito. Tem momentos de terror nesse livro, momentos realmente. Não é que você vai ficar de calafrios, mas que você fala, porra, caralho. Meio também do Tolkien, porque o Tolkien no livro principalmente tem uns momentos estranhos, assim. Também o filme até que adapta bem essa parada. Mas. Eu tô falando muito do Tolkien, né? Mas Robert Jordan admitia toda a sua inspiração pelo Tolkien, então não tem jeito. Mas o. Mas enfim, quando a gente vai pensar essa questão mais alegórica, é muito interessante, porque vai entrar nessa questão que eu falei das miragens, essa questão apocalíptica, é, quando na verdade eu acho que é muito uma questão muito humana no final das contas. É um livro muito humano, porque a gente está trabalhando com desenvolvimento. É um livro que é calcado nos personagens e no mundo em volta deles. O mundo serve muitas vezes para desenvolver os personagens. Então a gente vai entendendo a partir dessas lentes. A gente entende principalmente que talvez algumas coisas sejam mais eternas do que elas realmente são, né? Talvez algumas ações humanas sejam mais eternas do que elas pareçam. E isso também entra naquelas miragens, tem uns símbolos que são muito próximos, assim. Então, e eternos não no sentido de ser contra a morte, eterno no sentido de estar para além da morte. Isso é muito hippie maconheiro, mas é um livro meio hippie maconheiro. É meio assim, um pouco. Se quiser, se você tiver drogado, é bastante, assim. Mas é o que é. É, e basicamente é isso, assim. É um livro. Ah, uma das coisas que eu não gostei também, que é importante falar, que às vezes ele é muito arrastado. Porque tem muita. Como é que chama? Road, estrada. Essas partezinhas de Senhor dos Anéis em que eles ficam andando. Aqui eu acho que é até mais.
Puta merda, quanta viagem que eles fazem nessa porra. E tem muitas cenas que, assim, ele desenvolve, ele descreve pra caralho, que eu gosto, mas que muitas vezes, às vezes, você já viu umas coisas muito parecidas, então às vezes fica um pouco repetitivo e você já tá um pouco enjoado da narrativa por causa disso. Porque aí vai descrevendo coisas, ou às vezes vai descrevendo a viagem, uma viagem que já descreveu antes, ou uma viagem que é muito parecida, tipo, em termos de estruturação da narrativa, da forma. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso às vezes colabora para a criação do tempo necessário para contar a história, porque o tempo é importante. Não só o tempo no sentido das coisas terem acontecerem num tempo correto que faça sentido de maneira diegética, mas também o tempo no sentido de você sentir o tempo para você, sentir o tempo como leitor. E quando eu digo isso, você sentir o tempo de ler o livro, o tempo ativo mesmo de você ler o livro. É importante esse tempo. É importante esse tempo que você está lendo as descrições do Robert Jordan. Para esse livro é importante. Para esse livro é muito importante. O nome do livro é Roda do Tempo, não à toa. E, e para finalizar, tinha mais uma coisa que eu queria dizer relacionada a isso do tempo. Ah, a prosa. A prosa do Robert Jordan. Eu li em português, não li em inglês. Eu sei que em inglês tem algumas aliterações, principalmente nas frases relacionadas às lendas, às religiões, às poesias, que na edição brasileira, que é muito boa, a tradução é do Fábio Fernandes, se eu não me engano, deixa eu conferir. Isso, grande Fábio Fernandes. E ela é muito boa, mas tem certas coisas que não dá, eu acho. Muito difíceis, ou que são muito difíceis de traduzir, pelo menos. E no caso. E tem muito fôlego esse livro, tem muita coisa, muita termo de coisa inventada e tal, então isso é difícil, é um trabalho difícil. Mas tem algumas aliterações em relação que podem dar um ritmo que a gente perde um pouco, mas tem um ritmo que remete também ao relógio, como se a gente estivesse se aproximando de um fim. Isso é muito interessante, sabe? Porque meio que a base da história é essa. E as frases, assim, são muito bonitas. Eu acho que, assim, não chega no nível de Senhor dos Anéis. Eu acho que as frases que o Tolkien bolava ali, principalmente a partir da voz do Gandalf, assim, são frases muito bem construídas. E não tô falando só no sentido de sabedoria, tô falando no sentido de som. São frases musicais. Principalmente se você lê Senhor dos Anéis em inglês. Ler Senhor dos Anéis em inglês é uma outra experiência que eu recomendo muito, inclusive. E aqui tem umas coisas parecidas nesse sentido. E também frases que podem ser sábias, mas também que tem uma polissemia que é bem-vinda, assim, no sentido de você poder. é, você poder absorver elas de maneiras diferentes, assim. E, por exemplo, é, vou ler um trechinho talvez. E a sombra caiu sobre a terra, e o mundo foi despedaçado pedra por pedra. Os oceanos recuaram, as montanhas foram engolidas e as nações se espalharam pelos 8 cantos do mundo. A lua era como sangue e o sol como as cinzas. Os mares ferveram e os vivos invejaram os mortos. Tudo se fez em pedaços e tudo se perdeu, a não ser a memória e uma delas, acima de todas, a daquele que havia trazido a sombra e a ruptura do mundo, e a ele deram o nome de dragão. Então, é bem fluido, assim, e tem uma coisa meio tatatã, tatatã. Aqui tem por umas 3 vezes, eu acho que um espaço de 2 orações por período, mas não tenho certeza. São 2 vezes, assim, então dá um ritmozinho, a repetição pedra por pedra. Então é quase como se fosse. Eu acho que fantasia, o gênero de fantasia como um todo, ele é um gênero que se cobra de ser um gênero calcado numa prosa mais poética, assim. Porque o gênero de fantasia tem um narrador que remete a essa figura
bardo, do contador de histórias, do menestrel, que é o Tom, esse personagem favorito. Ele não narra a história, mas esse livro, uma das coisas que eu gosto de Senhor dos Anéis é que o Senhor dos Anéis, o livro Senhor dos Anéis existe na Terra-média. Eu imagino que isso aqui também, apesar de ser um pouco mais introspectivo, inclusive isso é interessante, a gente entra na mente dos personagens, mas, sei lá, o Homero às vezes entrava na cabeça dos personagens dele, ou figuras, não sei, vai que é reais, será? Enfim, e acho que isso aqui tem um pouco disso, acho que todo livro de fantasia tem que ter um narrador que se apresenta. Não que necessariamente seja uma coisa mais diegética ali, que o livro é diegético em relação a si mesmo, a história que ele mesmo conta, mas em relação de que tem que ter um narrador. Um narrador é importante, um narrador importa. E aqui ele importa bastante também, até porque é ele que dá o relógio dessa história. Enfim, é mais ou menos isso. Fica um pouquinho longo, mais longo do que eu esperava, mas é, com isso a gente vai fazendo. De novo, não tem nenhum objetivo disso aqui. É mais livre falação, livre explanação. Podem falar o que quiserem, foda-se. Quer dizer, foda-se não importa. Eu dou atenção para as coisas. Se quiserem, né? Porque vocês não precisam me responder, podem me ignorar para sempre. Também não tem problema. Eu tô fazendo isso mais por mim mesmo. Eu tô falando isso meio que. Foda-se. Enfim, caralho. Primeiro vídeo no YouTube já falei trilhões de palavras. Que maravilha, né? Enfim, é. É isso. Obrigado, meu nome é Tadu. E estou indo embora.